Para aquela O festa. povo disparou do mundo para cada um sua casa e eu vi o primeiro sinal artesiano da nossa rádio no ar. E gritava, Aí, viva Tom Tom Mota! Mota, palma, palma, palma. É fabuloso. Ainda hoje me arrepio todinho nessa hora. Lembrando desse momento. E o senhor, Dom Mota, saiu para Sobral, né? E chega Dom Francisco, o senhor trabalhou muito tempo no Dom Francisco também. Como diretor da rádio, com o Dom Mota, trabalhei pouco tempo. Eu comecei a exercer a função de diretor e corretor da rádio em janeiro. No dia 4 de maio, o Dom Mota é transferido para Sobral. A igreja estava passando por uma situação muito difícil em Sobral, do bispo de Sobral, né? Tinha padre na política, uma série de coisas que o Vaticano não estava gostando. Então nomeei ele daqui para lá. O Dom Mota é muito pacificador. E pronto, ele vai para Sobral. Carrega Fernando, que era... Que Fernando, o senhor disse? Fernando Souza? Fernando Aleixo, Fernando Aleixo. que era secretário comigo de Dom Mota, 2 secretários de Dom Mota. Ele foi, o senhor ficou? Ele foi, eu fiquei. Lá Dom Mota arranja um emprego no Banco do Brasil para Fernando. Hoje ele é independente através desse cargo do Banco do Brasil, aposentado. Né? E Dom Mota passa um tempo, uns anos em Sobral e nomeado, promovido a arcebispo de São Luís do Maranhão. É justamente quando eu fui trabalhar na Rádio Educadora do Maranhão Rural Limitada, né? Lá trabalhei 9 anos, fui gerente de uma gráfica que imprimia livros e jornais na época, né? Depois de lá, Dom Mota já estava doente, início de Alzheimer, né? E eu vendo uma situação que ele ia sair de lá e eu aí procurei vir para João Pessoa. Foi quando o senhor foi para João Pessoa. E como foi seu convívio após a chegada do Dom Francisco? Sim, Dom Mesquita aí, Dom Mesquita cearense, né, novo, né? E eu fiquei aguardando que ele me dispensasse. Eu fui secretário do primeiro-ministro, sabia se ele queria trabalhar comigo. Ele confirmou, disse: "Homem, você fica na mesma situação, você vai fazer a corretagem de rádio, você vai manter a rádio e o Cine São José." Aí eu continuei na luta e entreguei a ele tudo organizado. E que foi um período talvez mais desafiador, porque foi a partir do momento que entre o regime tem essas histórias de enfrentamento do regime por Dom Francisco, né? Dom Francisco, Dom Mota não, Dom Mota saiu em 1971, ainda no regime. Não havia estourado o regime, né? exato. Que foi em 74, né? Então, entre 64, Dom Mesquita com aquele ímpeto de defesa do pobre e contra a opressão, ou dos ricos ou de autoridades, ele não suportava, explodia, né? Então, encontramos muita dificuldade, né, em conduzir a rádio, que era vigiada constantemente pelos generais da época, né? E só para dar alguns exemplos, o senhor me contava que todo pronunciamento de Dom Francisco na rádio era praticamente monitorado pelos militares. Monitorado, e a gente tinha mesmo que gravar os pronunciamentos dele, porque a qualquer momento vinha uma requisição das Forças Armadas, ou para fechar a rádio, né, ou para baixar censura sobre a rádio. Então, constantemente, os pronunciamentos mais desafiadores a gente gravava. O senhor dizia que isso nunca intimidou ele, pelo contrário... Nunca intimidou. Nunca intimidou. E você vê que o presidente da Nordeste aqui, que veio Sudene. Da Sudene, era também um cearense, veio fazer uma conferência no Acaí, e Dom Mota desafiou, pegou mesmo no braço. Ele veio defender a revolução aqui. Veio defender a revolução, os milagres que a revolução estava fazendo. Ele disse: é pelo contrário. Eu estou com um vale de 300 mil habitantes na miséria, e vocês nada fizeram, e continuam perseguindo os pobres, né? E foi desafiador mesmo, que
O representante da Sudene baixou a cabeça, não teve o que dizer, e ele aí montou em cima disso que tinha que dizer. Nesse período eles tentaram acabaram o MEB, né? A UMEB aí foi perdendo justamente as visões de manutenção do MEB. Então, a primeira coisa que eles faziam era desafiar o fechamento da estação de rádio e começou a exigir o funcionamento, a programação, né, que mandasse cópia da programação, e quando vai renovar, que as estações de rádio tem um período a concessão, de renovar as concessões de rádio, né? Eles ameaçavam não renovar. E a gente assombrado que chegasse lá na renovação e se cancelasse. O senhor me dizia que toda viagem que o senhor fazia a Recife, qualquer movimento do Dom Francisco era seguido por militares. Seguido por militares, ele e Dom Helder Câmara eram visados pelos pelotões militares, né? Mas Dom Mesquita nunca baixou o ombro a esse povo. Como o Dom Mesquita era desafiador, Dom Helder daquele jeito apaziguador, mas também firme na defesa dos pobres e da liberdade dos pobres. Nessa questão, o que eles conseguiram foi aprenderam parte dos rádios, uma história que o próprio Dom Francisco contava, né? Exato. Eles começaram a querer diminuir o que? A ampliação da projeção da rádio até a tal cidade, a limitar uma série de condições, né? Aquele que vinha para a rádio, para melhorar a rádio, eles botavam objeções, tudo era um sistema de força, uma camisa de força. A Dom Francisco foi a Recife e chegou a falar com um representante do Exército, desafiá-lo lá, né? Desafiado lá, contar a situação de perseguição no Vale do Pajeú através de uma emissora de comunicação e de educação para o povo do campo, né? Eles acompanharam, perseguiram, mas nunca tiveram coragem de enfrentá-lo, nem de enfrentá-lo. Quando o episcopado do Nordeste 2 queria qualquer coisa, um pronunciamento desafiador, era Dom Mesquita que era indicado para os sermões, as frases, os pronunciamentos dele na televisão. Ele queria na televisão, sempre para desafiar aquele que estava errado pelas forças militares. E nunca teve medo, porque havia um certo receio de um caso de violência, o padre assessor do Helder que chegou a ser morto naquele dia, né? Mas Dom Francisco nunca teve medo. Não, nunca teve medo. Ele andava só, não tinha guarda-costas. Dom Helder tinha guarda-costas. O próprio exército mantinha Dom Helder sob guarda-costas, que eles tinham medo de qualquer traição. O próprio exército, porque o medo não era em território nacional, era repercussão internacional. Ele é um homem de projeção. Qualquer coisa que aconteça com Dom Helder, pressionaria o regime aqui no Brasil, né? Toda a responsabilidade estava sobre o governo brasileiro. Da mesma forma com Dom Francisco. O Dom Mesquita da região Nordeste. E o senhor não tinha medo, não? Desse monitoramento que fazia, a ponto do senhor ir a Recife e ser monitorado? Não tinha medo também, é a mesma coisa que não tem medo, nem tem medo. Uma palavra nunca me cruzaram a estrada para dizer para aquilo. Não sei, eu sou um homem assim, e Deus me ajuda e eu vou romper da vida. Não tenho medo de ninguém, de nada, viu? Se o senhor pudesse definir numa frase, o sentimento que o senhor tem pela rádio, inclusive a gente esteve ontem visitando um pouco da história do senhor no museu, e por Afogados. Olha, a rádio, o que eu desejo a vocês e orientava vocês da rádio, a própria diocese, né? O bispo atual eu não conheço, né? Mas que mobilizasse os cristãos, a paróquia, as paróquias, a diocese, para um grande investimento de projeção da rádio educadora, na educadora da Rádio Pajeú. Esse jogo de comunicação é importantíssimo de hoje. Ninguém vive fora da comunicação hoje.
Vocês precisam ampliar isso, não é? Para os tempos modernos que vão exigir da emissora um passo mais à frente para a comunicação. No caso da FM, hoje só se ouve rádio através do celular. Tá entendendo? É um negócio fabuloso, porque usa mais rádio para ouvir rádio. O rádiozinho virou peça de museu. Virou peça de museu, está virando peça de museu. Então, isso é a comunidade, onde a rádio serve, é aí que justamente eles fazem uma campanha. Não ter a chamada vergonha de ir atrás. Ir atrás de pedir ao povo auxílio do povo. E o povo é muito bom. O povo ajuda. E o nosso povo, principalmente aqui do Pajeú, né, seu João? O nosso povo do Pajeú, que ama essa rádio, ama essa diocese, né? Então ele está de coração aberto para isso, né? Sem dúvida. Nós, até que estamos fora, podemos, né, ajudar também, fazer campanha, ajudar também. Contanto que essa rádio seja a continuação de Dom Mota e Dom Mesquita e de vocês atualmente que continua projetando isso para o futuro da geração. O que é que o senhor achou do museu, da visita? Importantíssimo. Aquele foi um trabalho em que vai trazer, né, conhecimento para as novas gerações que não viveram aquele momento e memória para mim que vivi e construí aquele momento nos primeiros dias dessa diocese. João, eu poderia ficar conversando com o senhor aqui 1 hora ou mais, eu sei que o senhor tem também seu tempo, sua agenda, mas muita gente aqui, por exemplo, parabenizando aqui a professora Leila Vasconcelos, dizendo aula de história espetacular, chega a emocionar. O Jadson Nils, estou encantado com esses relatos. Esse senhor é história viva da nossa região, é uma verdadeira enciclopédia, está dizendo ele. Aqui o Arthur Nil, excelente aula de história, põe uma foto de seu João no site, vamos colocar assim, Arthur, inclusive registramos essas imagens. E ouvintes aqui pela internet, que nos acompanham Brasil afora, todos fazendo um relato, né, da importância desse relato que o senhor fez, que fica também para os anais da nossa história, inclusive estamos registrando em vídeo também. E eu quero dizer mais uma vez da honra de ter o senhor aqui, né, e de poder ter a alegria de compartilhar essas histórias, ouvir essas histórias e, como o senhor está falando, o senhor traz relatos que remontam à história de Afogados, dessa região e da comunicação. Então, de modo que eu agradeço muito e digo da honra que é recebê-lo sempre aqui, seu João Gomes, que lançou o livro Rastro para uma Velhice Digna. Onde é que esse livro pode ser encontrado, seu João? Eu tenho esse livro, né? Eu tenho até um estoque lá em uma pessoa. Eu fiz dois lançamentos, um onde nasci, Água Branca, e outro em João Pessoa, né? Então ainda sobrou um resto de estoque de livro, eu tenho isso lá, né? Agora eu vou dizer, não é livro científico, não é livro histórico, porque eu não sou cientista. É livro de vida, né? Nem sou escritor, eu sou apenas no meu diário do nascimento até hoje. Você vê o meu nascimento histórico do meu pai é muito importante. E buscar a parteira, como? Né? É o início. É o início de tudo. Seu João, foi uma honra, muito obrigado, viu? Ficamos todos muito felizes aqui com o senhor. Eu agradeço a vocês, a direção da Rádio Pajeú, né? A todos os nossos patrícios dessa cidade, né? Agradecimento, foi a cidade que me fez. Eu também ajudei a fazer também a cidade na época, né? E estou disposto também a dar uma palavrinha, um passo, né, no crescimento dessa estação de rádio. E nós agradecemos muito sua valiosa contribuição. Obrigado. Uma grande honra. Muito obrigado. Dia, né? Daqui a pouco